Boa tarde, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Luciano Souza Medeiros, sou aluno de PIBIT. O tema do meu PIBIT é sensor de microondas para monitoramento não invasivo de índice glicêmico. Esse é o sumário que irá guiar nossa apresentação. Na introdução, iremos falar um pouco sobre a relevância e importância do projeto, assim como os conceitos fundamentais. Iremos comentar os objetivos, falar um pouco sobre a metodologia, resultados parciais, cronograma, publicações e agradecimentos. Começando pela introdução, é fundamental nós falarmos como a evolução da área de telecomunicações tem sido marcada pela robustez dos novos sistemas apresentados, possibilitando eficiência, velocidade e confiança nos circuitos de microondas. Outro ponto que também caracteriza essa evolução é a interdisciplinaridade, a qual os circuitos de microondas antes aplicados restritamente nos sistemas de comunicação, hoje são utilizados em áreas como medicina, biomedicina, potência e automação. Diante dessas informações da necessidade de produção de tecnologia compatível com essa evolução, é proposto neste trabalho de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, PIBIT, um sensor de microondas para monitoramento de índice glicêmico, um ressoador de microondas em anel aberto com linhas de alimentação simétricas para monitoramento de índice glicêmico não invasivo. O tema do trabalho em questão possui relevância e importância, uma vez que acompanha o avanço tecnológico das aplicações das estruturas de microondas e combate, ao mesmo tempo, uma problemática em ascensão, que é a necessidade de certos grupos da sociedade com doenças crônicas ou por outras questões de monitorar constantemente, na maioria das vezes de modo invasivo, os índices glicêmicos. A característica da tecnologia exposta de ser não invasiva é fundamental para o aumento de adesão ao tratamento de doenças como diabetes, o qual pode encontrar certa resistência por crianças, adolescentes e pessoas que não se sentem confortáveis com os métodos convencionais de monitoramento invasivos. Outro ponto importante para se destacar é a melhoria na qualidade de vida daqueles que precisam realizar o monitoramento em vários momentos do seu dia. Comentando agora um pouco sobre os objetivos, o trabalho em questão possui o objetivo geral de desenvolver um circuito de microondas capaz de atuar como um sensor para monitoramento não invasivo de índice glicêmico. Durante a fase de desenvolvimento do projeto, há a familiarização com o software de simulação eletromagnética ANSYS HFSS e os conceitos que envolvem projetar um circuito de microondas. Conceitos esses como medidas de elementos metálicos, linhas de alimentação, plano terra, caixa de radiação, entre outros. Dentre os objetivos específicos do projeto temos selecionar com base na literatura o circuito de microondas que será utilizado, projetar e simular a estrutura adotada, selecionar a faixa de frequência mais adequada para o objetivo da pesquisa, fabricar a estrutura, realizar medições a fim de comparar com os resultados obtidos. Falando um pouco agora sobre a metodologia, o projeto aqui desenvolvido foi desenvolvido no ambiente do Laboratório de Radiometria da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, sob a orientação do professor Dr. Alexandre Serres. As atividades realizadas ao longo do projeto envolvem um estudo bibliográfico da literatura acerca de sensores de microondas para monitoramento de índice glicêmico, desenvolvimento da parte teórica que engloba os cálculos referentes às medidas da estrutura de microondas, simulação de circuito utilizando o software ANSYS HFSS, com o objetivo de validar os dados teóricos obtidos com os cálculos da estrutura, fabricação do circuito e realização das medições. Em primeiro lugar, a atividade inicial do projeto se deu com o estudo bibliográfico, acerca do tema abordado. No trabalho Não Invasive Electromagnetic Biological Microwave Testing, o monitoramento de glicemia é uma ferramenta primária para o cuidado dos pacientes diabéticos. Atualmente, não existe nenhuma técnica para monitoramento não invasiva de concentração de glicose no sangue que seja amplamente aceita na indústria médica. Deste modo, estudos referentes a métodos de monitoramento não invasivos utilizando as ondas eletromagnéticas vêm sendo expostos como uma possibilidade alternativa para suprir a necessidade por tal tecnologia. Prova desta realidade são os artigos como Feasibility of Non-Invasive Body Glucose Monitoring, no qual avalia a estrutura de uma antena PET de banda larga, ou como é exposto no artigo da Non-Invasive Flexibility Glucose Monitoring Sensor, e usa Broadband Reject Filter, que faz o uso de um filtro de banda larga. Diante dos estudos e artigos referenciados anteriormente, é nítido a variedade de estruturas testadas na literatura, desde antenas PET com elementos metálicos retangulares até filtros ressoadores com diferentes topologias. Perante esta realidade, se faz necessário escolher um tipo de estrutura e topologia, se faz necessário escolher um tipo de estrutura e topologia com base nos estudos disponíveis da literatura. Essa escolha é realizada levando em consideração as limitações presentes no laboratório de radiometria. Com estes fatos em mente, foi selecionado um ressoador de microondas em anel aberto, com linhas de alimentação simétrica,
pois no estudo proposto por Weigel e Kinsker em 2013, uma estrutura utilizando essa topologia, com frequência de operação em 4 GHz, substrato Rogers 3003, o comportamento dos parâmetros S medidos via VNA demonstraram a variação em amplitude, ao colocar em um recipiente microfluídico uma solução de água e glicose. Esse é o estudo realizado em 2013 por Weigel e Kinsker. O ressoador em anel aberto do substrato Rogers é representado na figura à esquerda, figura número 1. Já na figura direita, temos a fase do parâmetro S21 do ressoador em anel aberto, utilizando o substrato Rogers 3003. Comentando um pouco agora sobre a teoria da estrutura, nós decidimos então seguir o mesmo guia do artigo e realizar uma estrutura de ressoador em anel aberto. Os materiais utilizados pela estrutura são FR4, como substrato com espessura 1,6 mm, e os elementos metálicos de cobre possuem espessura de 0,347 mm. A linha de alimentação do microfluido deve ter 3,2 mm, a fim de coincidir com a impedância de 50 ohms, resultado obtido pela relação espessura do dielétrico e impedância característica. A fim de que a estrutura operasse em 2 GHz, o raio médio deve ser de 25,9 mm, onde o nodo mode number ocorre de acordo com as equações abaixo. O FR4 possui substrato de 4,25. Sabendo assim dessas características do material FR4, nós podemos encontrar assim a permissividade efetiva da estrutura, que é 3,2, de acordo com a equação de número 4, que relaciona a espessura do substrato com a largura da linha de transmissão. As medidas do gap de acoplamento podem ser determinadas pela seguinte equação, a equação do número 5. As medidas do waveport podem ser relacionadas da seguinte forma, uma relação de 10 por 8, ou seja, 32 por 12,8. Comentando agora um pouco sobre os resultados espaciais, foi utilizado o software ANSYS HFSS para a simulação do projeto. Falando um pouco sobre a especificação da estrutura que agora foram discretizadas via equações. As linhas de alimentação são 3,2 mm por 42 mm. O elemento metálico tem 25 mm de raio interno, 27,5 de raio externo. O guia de ondas é 90 mm por 140,28 mm por 1,6 mm. O espaço de acoplamento, o gap de acoplamento, é de 0,64 mm e a caixa de radiação tem 530 por 258 mm cúbicos. Sobre os detalhes da simulação, o material da caixa de radiação é o vácuo, os materiais dos elementos metálicos é o cobre, os materiais do dielétrico é o FR4 epóxi e as linhas de alimentação é dado por waveport. E o solution type foi o fast sweep. Temos aqui na figura 5 o S21 simulado de acordo com o ANSYS e podemos ver que realmente a estrutura simulada opera em 2 GHz, como foi discretizado pelas equações. Aqui, para poder comparar um pouco dos resultados simulados com o artigo, foi feito o seguinte fato. Nós colocamos um volume de água equivalente ao volume da ponta de um dedo indicador e fomos variando a concentração de água desse volume e assim medindo a resposta da estrutura do S21. E como vocês podem ver na tabela, de acordo com a concentração de 100, 150, 200, 250, a resposta do S21 teve uma resposta em amplitude, pois há uma alteração na permissividade relativa com relação à concentração de água. Deste modo, aqui temos o cronograma da pesquisa, em relação às revisões bibliográficas, ocorridas nos dois primeiros meses, as simulações nos 7 primeiros meses, a construção e medições ainda vai dar início, tá? A avaliação dos resultados e a escrita dos artigos. Essas aqui foram algumas referências que foram utilizadas durante nossa pesquisa. Gostaria de agradecer ao Seminário de Avaliação Parcial de Iniciação Científica da UFCG, à Universidade da UFCG, o Centro de Engenharia Elétrica e Informática e também ao Laboratório de Radiometria. Muito obrigado, pessoal.